Olá pessoal, eu sou o jornalista Willames Júnior e vocês estão no meu canal Pod News. Sejam todos bem-vindos, deixem o like, comentem e compartilhem o vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Amigos, familiares, deem essa força nesse canal que está iniciando, mas faz um conteúdo. Além de apurar, não é, as notícias, nós temos um compromisso com a verdade, um compromisso com o povo de falar apenas sobre a verdade. Então, aqui nós vamos falar a nossa primeira notícia de hoje, que é o seguinte: a assessoria do Tribunal Federal, a assessoria do Supremo Tribunal Federal, STF, informou na noite dessa quinta-feira, ontem, que o ministro Celso de Mello decidirá até às 5 horas da tarde desta sexta-feira, dia 22, sobre o sigilo da gravação da reunião ministerial apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal. O vídeo é parte do inquérito autorizado por Celso de Mello, a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, para apurar a acusação de Moro. Segundo o ex-ministro, Bolsonaro tentou interferir na PF para evitar que familiares fossem investigados. Em diálogos da reunião ministerial transcritos pela Advocacia Geral da União e entregues ao STF, o presidente aparece reclamando da falta de informações da Polícia Federal e afirmando que iria, abre aspas, interferir, fecha aspas. A declaração, no entanto, não deixa claro como ele faria isso. De acordo com um documento, Bolsonaro afirmou na reunião que não iria esperar alguém da família ou amigo dele para trocar a, abre aspas, segurança, fecha aspas, no Rio. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão por rede social que não é caso de tornar público o conteúdo completo do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, o que avalia que seria um constrangimento. Então, presidente Bolsonaro, não é um constrangimento. Constrangimento é o povo precisar ir ao hospital e não ter leito suficiente. Isso é um constrangimento. Isso daí expor o conteúdo, não é, que estava sendo avaliado da reunião ministerial, é necessário. O povo quer saber, o povo quer ver, entendeu? O povo quer saber o que está acontecendo. O povo quer entender como que o senhor iria interferir nesse caso. Não é? Segundo o senhor iria interferir no caso. Então, o povo precisa saber das coisas. O povo precisa ter acesso aos documentos do governo. O povo precisa ter acesso às reuniões. O povo precisa estar incluído nos debates em todas as esferas. Todas as esferas políticas. Isso não é ideologia. Isso que eu estou defendendo não é esquerda, não é direita, é o povo no poder. Eu estou defendendo que o povo tenha direito de saber o que está acontecendo com seu país. O que acontece em reuniões, o que é falado, o povo precisa saber. E vocês políticos, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam nacionalistas, sejam de esquerda, vocês têm a obrigação de falar para o povo o que está acontecendo, de ser transparentes,
de fazer uma gestão transparente. Então, Bolsonaro, isso não é constrangimento nenhum, não. Constrangimento, sabe o que é? É um pai de família pedir o direito que ele tem por pagar impostos, do auxílio, pedir o direito do auxílio emergencial e ser negado esse direito a ele. Isso é um constrangimento. Isso é um constrangimento grande, entendeu? Grande. Algumas pessoas têm o nome como se estivessem em um mandato político. É um absurdo isso, entendeu? E sabe o que é um constrangimento ainda mais? O momento em que o Senhor mancha a nossa pátria ao falar "e daí" para a morte de muitas e muitas pessoas. Isso sim é um constrangimento. Eu, como brasileiro, fico envergonhado do seu posicionamento sem qualquer tipo de empatia numa situação dessa, em meio a uma pandemia. Eu fico envergonhado da sua postura. Então, vamos para o Pod News, para a próxima notícia, não é? Que é o seguinte. Okay. Vamos ver aqui. O ministro Abraham Weintraub, que é da área da educação, foi alvo de queixas do presidente Jair Bolsonaro. O incômodo reacendeu o posicionamento da ala militar do governo e dos congressistas com o ministro. Auxiliares e parlamentares voltaram a tentar convencer Bolsonaro a demitir Weintraub após a queda na pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Folha de São Paulo, o ministro demonstrou resistência ao ceder espaço para indicados do Centrão e em adiar o Enem. Muito bem, pessoal, o ministro Weintraub, ele vem adotando um posicionamento ultraconservador, não é? À frente da área da educação, e sabemos que no Brasil a desigualdade social é grande. Nem todos têm acesso a um computador e ele não foi alvo de críticas apenas da ala militar do governo, foi alvo também dos congressistas e também está sendo alvo de críticas da população pela sua conduta, entendeu? Pela sua conduta que é totalmente fora da realidade que estamos vivendo. Ele, a princípio, demonstrou uma grande resistência em adiar o Enem. Agora pense em adiar entre 1 mês a 2 meses o Enem, 30 a 60 dias, o que eu acho que não seria a postura adequada. O ideal seria retomar o Enem quando tudo estiver normalizado. É tanto que é constatado a desigualdade social no Brasil que, para tentar reparar isso, para tentar diminuir essa igualdade, existem cotas. Existem cotas no Enem, existem cotas em universidades, não é? Cotas para negros, existem cotas para deficientes, existem diversas cotas. E quando se trata de cota para negros, não quer dizer que uma pessoa, por ser negra, ela tem um intelecto menor. O que significa que o racismo no Brasil está enraizado. E os negros que vieram para cá, não é? Agora muitos negros estão vivendo em periferias. É raro um negro ter uma posição de destaque na sociedade. E é essa tentativa, tentar ajudar o negro a se reerguer. É tanto que quando os escravos foram libertados, não é? Eles não sabiam o que fazer. Daí a gente vê hoje os negros, eles
tem trabalho escravo, entendeu? Mas é na modernidade, é um trabalho escravo velado. A maioria dos negros são peões, não é? São vítimas de racismo velado. Por exemplo, quando alguém olha para um negro que está mal vestido, essa pessoa pode imaginar que está olhando para um bandido, entendeu? Então isso é uma forma de racismo que está enraizada em nossa sociedade e precisamos desconstruir isso. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele precisa entender que o Brasil tem suas particularidades. Nós não somos um governo tão eficiente em algumas coisas como os Estados Unidos não, entendeu? Aqui impostos são lá em cima. Então o cidadão que é pobre sofre ainda mais com esses impostos. O cidadão que não tem oportunidades muitas vezes vai para o crime por falta de opção, não é? Então nós precisamos dar oportunidade ao povo de estar no meio acadêmico, de se profissionalizar, de virar médico, de tornar o seu sonho realidade. É isso que precisamos fazer. Não podemos tolerar qualquer conduta que seja ultraconservadora, que vá contra o que está sendo construído atualmente, não é? Precisamos dar oportunidade ao povo. E não é dessa forma que vai dar oportunidade ao povo, não. O ministro, no momento em que ele aplica um conceito de meritocracia, não é, na área da educação, ele está totalmente equivocado. Está equivocado porque no momento em que alguns jovens não têm nem o que comer, alguns jovens vão para a escola exclusivamente para comer, para ter a merenda. Outros vão apenas para jogar bola. O desafio dos professores é motivar os alunos que não têm interesse no aprendizado. Então é muito complicado falar em meritocracia quando se trata de educação, porque vamos e convenhamos que não está no mesmo páreo. Um rico e um pobre não têm as mesmas oportunidades. Então vamos aqui, não é, para a próxima notícia do Pod News de hoje, que é o seguinte: mais de 400 entidades da sociedade civil, além de personalidades públicas como juristas, políticos e os partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro, PT, PCdoB, PSOL, PCB, PCO, PSTU e UP, entregaram às 11 horas da manhã, ontem na quinta-feira, dia 21, um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados. Ele é acusado de cometer crimes de responsabilidade e atentar contra a saúde pública ao violar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS. Já estimulou e compareceu, por exemplo, a manifestações de ruas, enquanto, segundo autoridades médicas, aglomerações aumentam a propagação do coronavírus. Outros argumentos para a instalação do processo contra Bolsonaro por crimes de responsabilidade são os discursos dele contra o Supremo Tribunal Federal, a convocação de empresários para a, abre aspas, guerra contra governadores, fecha aspas, à frente da Covid-19, o bloqueio da compra de respiradores e outros equipamentos de saúde por estados e municípios, o apoio à milícia paramilitar, abre aspas, acampamento dos 300, fecha aspas, incitação de sublevação das Forças Armadas contra a democracia,
além de pronunciamentos e atos durante a pandemia que configuram crimes contra a saúde pública. Ou seja, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sendo alvo de diversas acusações, não é? De incitar que o povo saísse nas ruas durante uma pandemia. E de fato, ele nas redes sociais adota a postura de que o povo tem que sair para as ruas, tem que protestar pelo direito de trabalhar, não é? O presidente Jair Bolsonaro, ele vem falando sobre esses assuntos, ele vem travando uma guerra de poderes com prefeitos e governadores. Então está cada dia mais difícil ser brasileiro, porque o presidente Jair Bolsonaro fez muitas dessas acusações. E é tanto que o Facebook deletou uma publicação do presidente em que ele falava sobre manifestações, sobre ir à rua, não é? No período de pandemia, contrariando a Organização Mundial da Saúde. Então, Bolsonaro, se esse povo ficar doente, nós poderemos colocar a conta em você, pode jogar responsabilidade para você. No vídeo que ele estava andando de jet ski, ele falou que o povo vai se contaminar cerca de 70%, por aí. Então quer dizer, Bolsonaro, você vai incitar o povo a sair ainda mais de dentro de casa? Eu entendo o feirante que precisa trabalhar, não é? O feirante que teve o seu negócio, o seu pequeno negócio fechado. Agora, se o auxílio emergencial fosse em um valor que desse para sobreviver cerca de R$ 1.500, R$ 1.200, que é um valor que é necessário para viver no Brasil hoje, para pagar contas e etc., não é? Se o auxílio emergencial fosse distribuído apenas para quem precisa, fosse feita uma análise criteriosa e que pessoas que de fato precisam do benefício estão sendo deixadas de fora. Então, Bolsonaro, a gente pode colocar essa conta de pessoas que foram infectadas por participar de aglomerações, de protestos em você, na sua gestão? Você se consideraria responsável por isso? Porque é o que você está fazendo. Você está utilizando sua visibilidade como presidente para incitar que essas pessoas saiam de casa, para incitar que essas pessoas vão às ruas e manifestem o seu direito. Mas essas manifestações estão totalmente descabidas em meio a uma pandemia. Entendeu, presidente? São totalmente descabidas. Não tem conversa agora. Estamos vivendo numa pandemia. Não tem ideologia agora. Não tem ideologia. Estamos numa pandemia. É momento de nos reunir. É momento de prezar ainda mais pela democracia. Entendeu? E a democracia nos permite debates. E através do debate, conseguimos chegar a um consenso. E não impor as coisas, assim, pronto. Não é assim. Poxa, é complicado demais essa situação do Brasil. E nós vamos agora, não é? Após essa crítica, após essa notícia, para a próxima notícia do Pod News de hoje. Não é, pessoal? O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, enviou para a Procuradoria-Geral da República, PGR, deixa eu ver. Não, esse daqui já falamos, foi a nossa notícia de agora. A notícia que vamos falar agora é o seguinte, não é? O norte,
o interior do Nordeste e o norte do Centro-Oeste, regiões do Brasil, vale salientar, não é? São as regiões mais desassistidas em leitos de unidades de tratamentos intensivos, UTIs, do Brasil. Antes e durante a pandemia, a análise foi feita por pesquisadores e leva em conta dados oficiais e a incidência da Covid-19. O estudo é uma parceria entre a Universidade Duke, nos Estados Unidos, com a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. A equipe faz uma pesquisa transversal, que é basicamente um desenho, uma foto de um determinado problema. Nesse caso, analisaram a infraestrutura de saúde no país e relacionaram com o enfrentamento à pandemia pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Ou seja, pessoal, como sempre, o Nordeste tem dificuldades, não é, em enfrentar problemas, e uma pandemia a nível mundial está prejudicando muito o interior da região Nordeste, está prejudicando também, isso daí não é baseado no estudo, mas pela vivência que tenho, capitais mesmo daqui do Nordeste, não é, que não tem a mesma estrutura quando se trata de saúde, quando se compara com uma cidade que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, não é? Uma capital como João Pessoa, uma capital como Recife, não é? Não tem a mesma estrutura dessas cidades. Então, nessa guerra contra um inimigo invisível, ficamos para trás, não é? Ficamos para trás. Até mesmo a cidade de Maceió, que é capital de Alagoas, fica para trás nesse quesito, não é? Muitas cidades não têm uma estrutura adequada aqui no Nordeste para enfrentar uma pandemia a nível mundial. E independente de ideologia, independente de qualquer coisa, o Nordeste merece mais atenção do Brasil, não é? Do resto do Brasil. A corrupção também é uma coisa que contribui para que estejamos atrás, não é? Mas também, apesar da corrupção, o Nordeste não tem a mesma atenção, o Nordeste não tem os mesmos recursos, o Nordeste não tem a mesma visibilidade quando se trata de importações e exportações, quando comparamos com Rio de Janeiro e São Paulo e outras cidades que estão mais desenvolvidas, não é? Nesse quesito. É muito complicado você ver que a sua cidade não tem a estrutura adequada para lidar com a pandemia a nível mundial. É muito complicado. Apesar de que o prefeito Luciano Cartacho, prefeito de João Pessoa, e o governador João Azevedo, o seu antecessor Ricardo Coutinho, estavam fazendo um trabalho, na minha opinião, um bom trabalho, mas não tem como simplesmente fazer as coisas de uma hora para outra, entendeu? A Paraíba está em desenvolvimento, João Pessoa está em desenvolvimento, mas com certeza esse coronavírus, esse vírus que é uma pandemia a nível mundial, vai nos atrapalhar e muito, não é? Nessa guerra pela saúde. Isso daí é uma coisa que vai afetar bastante, não apenas a economia, mas também vai afetar a nossa saúde, leitos sendo ocupados, não é? Muita coisa precisa ser mudada aqui, muita coisa precisa ser alterada. O Nordeste é
uma região linda. Uma região linda. Muitos turistas visitam o Nordeste, mas o Nordeste precisa ser um local não apenas bom para os turistas, mas bom para os seus habitantes. Nós merecemos isso. Todo o Nordeste merece isso. Todo o Nordeste merece mais atenção. Entendeu? Não apenas o Nordeste, o Norte, o Brasil inteiro. Pessoas em situação de rua merecem mais atenção, não é? Então é muito complicado. Porque se você é da classe média, você não é tão prejudicado quanto alguém pobre. Mas as pessoas pobres sentem um impacto mais forte, entendeu? Sentem um impacto mais forte. As pessoas pobres, elas vivem, não é? Muitas sem poder ter direito de usufruir de um plano de saúde, dependendo do sistema de saúde público, não é? Então, muitas vezes não tem como atender a todos, como dar medicamento gratuito a toda a população. E aí vivemos nesse dilema, nessa situação, não é? Muito complicada. Então, o que podemos fazer é lutar, falar sobre isso, falar sobre as dificuldades que o Nordeste enfrenta para ver se algo pode mudar na nossa região. E pessoal, quero agradecer imensamente a audiência de vocês, aos meus inscritos. Quero pedir que vocês compartilhem o vídeo para o maior número de pessoas. Comentem o vídeo, não é? Quero pedir que vocês deixem o like de vocês e que o canal possa ganhar força cada vez mais, porque aqui a nossa intenção, não é? A minha e a dos meus amigos que também participam, João Batista e Léo Barbosa, de simplesmente levar a verdade e de falar sobre as dificuldades do povo, não é? Falar sobre política da maneira mais simples, da maneira mais fácil de se entender, da maneira mais didata que pudermos fazer e dar a nossa opinião sobre o fato. Muito obrigado e o Pod News de hoje vai ficando por aqui.